Como é que nós temos respondido a cada problema, a cada luta, a cada ataque, a cada afronta que nós temos nos deparado durante a vida? Tem saído murmuração, tem saído rebeldia, ou tem saído obediência, submissão, coragem, força? A maneira como nós nos colocamos diante das situações nos faz conquistar muita coisa ou perder muita coisa. A gente tem a falsa segurança de que as coisas nunca, as circunstâncias nunca serão mudadas, mas elas mudam. Estão ligadas às suas vitórias? Você pega esse espírito, que espírito é esse? Diga, eu bebo do espírito, da palavra profética para 2025. O Senhor preparou o melhor vinho para a minha vida e Ele deixou o melhor para o final. Amém, pessoal? Você crê nisso? Graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Diga comigo, por favor, Deus tem uma recompensa completa. Deus não faz nada pela metade. Deus tem uma recompensa completa para as nossas vidas. Mas há momentos nas nossas vidas, fala comigo, há momentos que são definidores. Momentos definidores na nossa vida. A vida com Cristo, a gente já falou isso várias vezes, é uma maratona, é uma corrida de resiliência, não é uma corrida de 100 metros, de velocidade, de quem chega primeiro. Salomão já diz isso, nem sempre o que corre mais rápido ganha a corrida. Exatamente, é o mais resiliente, é o que tem maior resistência, é o que chega lá, é o que alcança os objetivos, é o que paga o preço todos os dias, é o que não faz por um mês, uma semana, um ano que seja, mas que adota um estilo de vida, de buscar, de perseguir, de não desanimar, porque um maratonista, muitas vezes talvez você já deve ter visto aquelas maratonas das Olimpíadas, ou até mesmo aquela São Silvestre, onde os maratonistas saíam naquele grupo enorme de milhares de pessoas e ao final chegava um, depois de 1 minuto o outro, depois de 5 minutos o outro, depois de 6 minutos mais um. Ou seja, toda aquela multidão foi literalmente ficando pelo caminho. E só quem chegava lá eram aquelas pessoas que estavam lá aos olhos humanos e, de fato, estavam acabadas. Aspecto pesado, cansadas, mas foram até o final. E aqueles que ficaram lá pelo caminho, também com certeza, se olhar para eles, eles estavam acabados. Suados, bagunçados, descabelados, com aspecto cansado, mas ficaram no meio do caminho. Então a vida com o Senhor sempre vai ter desafios. E a gente sabe disso. E a gente pode destruir coisas muito importantes quando a gente decide não ir até o final. Porque o problema vai vir indo até o final ou não indo, vai ter pelo caminho os percalços, as dificuldades. Então são momentos definidores que nós leremos alguns exemplos aqui, onde nós temos um portal. Um portal para entrar, para assumir, para nos posicionar, para crescer, para fazer o que é necessário. A bispa tem falado bastante deste portal, desse momento na igreja. Como houve um portal lá no tempo da Celso Garcia, onde muitas pessoas, acharam que não ia vingar, aí quando foi para Taquari, ficou bom o negócio, mas aqueles que perseveraram, desde a Celso Garcia, por exemplo, e foram para Taquari, estão no outro nível. Mas aqueles que perderam aí mais de 10 anos, como a gente tem exemplos disso, o bispo conhece gente. Pessoas que perderam mais de 10 anos, enquanto outras aproveitaram mais de 10 anos, só crescendo, 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 outras acharam que não valia a pena. Então são momentos definidores que nós temos na nossa vida, que se a gente não agarra, depois só vai sobrar o arrependimento.
Aqui em 2 João 1,8 diz assim: tenham cuidado, para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Antes, sejam recompensados plenamente. Deus tem essa grande recompensa para nós. Deus prometeu uma recompensa completa para Abraão, mas nós podemos estragar tudo. Porque quando não há visão, se eu não busco por sabedoria, eu posso arruinar os planos de Deus para mim. Eu posso destruir os meus sonhos, os meus projetos, eu posso destruir a minha família. Eu posso destruir o meu destino. Ou seja, tomem cuidado, tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Ou seja, se eu não tiver visão, eu vou lá e eu vou destruir com tudo. Então, meus queridos, essa noite é uma oportunidade de nós trabalharmos essa visão. De nós aproveitarmos e olharmos para os portais que Deus tem colocado no nosso caminho, que muitas vezes não vem com uma cara boa, com uma cara bonita, com uma cara fácil, mas são os portais. Olha só esse exemplo aqui que a gente conhece, de Números 14. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Por quê? Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. Vamos achar um culpado. As pessoas estão sempre buscando um culpado. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou nesse deserto. Por que o Senhor está nos trazendo para essa terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Aí vem aquele lá, né? Não seria melhor voltar para o Egito? É aquele lá que é o covarde, que joga no ar um negócio para ver se alguém se levanta. É verdade, vamos voltar. Por que ele não se levantou para voltar para o Egito? Por que ele não pegou a casa dele, a família dele e voltou sozinho? Não, derrotado quer companhia. A miséria quer sempre companhia. A murmuração precisa de uma companhia. Você percebeu que ninguém murmura sozinho? Ele está sempre chamando alguém? Está sempre contando o problema dele para alguém? Porque não tem graça. Não tem graça ficar murmurando sozinho. Lembra daquele desenho bem antigo? O Muttley, que é aquele cachorro do Dick, o vigarista, né? Ele mostra a nossa idade com base nesses desenhos, né? Que tinha aquela corrida maluca, você lembra? O Isaac não lembra dessas coisas. Ele é 2010 para cá, essas coisas não é da época dele. Ele ficava lá. Você não sabia o que ele estava falando. Ele estava resmungando. Era um resmungão. Tem gente que vive fazendo isso. Ele vive reclamando. Não seria melhor voltar para o Egito? Não seria melhor desistir? Não seria melhor separar? Não seria melhor sair desse trabalho? Não seria melhor voltar? Não seria melhor voltar para o tempo da escravidão, que pode simbolizar muita coisa? Pode ser as velhas amizades, pode ser a velha maneira de fazer os negócios. Não, porque naquela época eu até ganhava dinheiro. Mas se endividava de novo, ou passava aflição, porque aqueles negócios errados, ou mal conversados, né? O que significa o Egito para você? Que às vezes pode até vir uma mentalidade assim, porque naquele tempo, né, quando eu estava solteiro, né, quando eu fazia isso, quando eu estava em tal lugar, quando eu estava envolvido com tal pessoa, talvez a minha vida fosse melhor. Nunca foi melhor. Nunca foi melhor, você não teria ficado lá. Teria frutificado lá. Não teria vindo para cá, você não estaria aqui hoje. Então não foi melhor. Mas a pessoa acredita em mentiras. E ela destrói tudo. Esse povo aqui destruiu tudo. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe para voltarmos para o Egito. Olha só, saída incrível. Esse foi um momento definidor.
10 líderes contaminaram quase 3 milhões de pessoas. Contaminaram o espírito do povo, mas eles aceitaram essa contaminação. Vamos ter autorresponsabilidade sempre. Porque tinha 2 lá que tinha uma outra versão. Tinha 2 de fé, tinha 2 que falaram diferente. Não foram os 12, que aí realmente ficariam vendidos, né? Poxa, né? Se todo mundo viu a mesma coisa, né? Não, teve 2 ali. 2, a gente vai falar deles. Eles pediram por mais de 400 anos, pessoal, libertação. 400 anos, tem várias e várias gerações nasceram, cresceram e morreram apenas com a esperança de que um dia eles sairiam daquele problema. Talvez você veio de um contexto familiar que, desde os avós, dos bisavós, todo mundo nunca viveu alguma área boa. Talvez na sua família tenha uma geração de pessoas que sempre foram miseráveis, sempre foram más administradoras, sempre foram infelizes no casamento, sempre foram pessoas sem sonhos, sempre acreditaram que não era para elas. Às vezes a gente veio de uma geração, de gerações de escravos, gerações de pessoas que acreditaram que ela nunca seria alguma coisa boa na vida. E talvez você ouviu dessa mãe, desse pai, desse avô, dessa avó, que a vida é só sofrimento, né? que não é pra gente essas coisas, é porque a gente não teve isso, eu teria que ter aquilo, é porque o fulano tem essa faculdade, o fulano nasceu em tal lugar, o fulano fez tal faculdade. Ou seja, está tudo muito longe de nós. Então eu aceito ser escravo. Era uma viagem que levaria 11 dias, do Egito até a Terra Prometida. Mas que o Senhor alongou 2 anos, para que eles tivessem experiência, para que eles fossem amadurecendo com os desafios, com a vida, para que eles pudessem ter experiências com Deus. E no final das contas, aquilo se estendeu por mais 38 anos. Então perceba, pessoal, tem coisas na nossa vida que talvez uma coisa ou outra você consegue lembrar. Puxa, aquela situação eu podia ter resolvido em um dia. Eu podia ter resolvido aquilo numa conversa. Eu poderia ter resolvido aquilo, às vezes, com uma ligação. Mas por causa do orgulho, por causa do medo, por causa da imagem, eu fui deixando, aquilo foi se estendendo, aquilo se tornou uma bola de neve, aquilo lá estourou, aquilo lá que poderia ter sido algo tão simples, se tornou algo muito desgastante, que me causou processo judicial, que me causou danos materiais, que me causou danos no meu nome, né? O caráter, né? A credibilidade da pessoa foi abalada, foi afetada, talvez por causa daquela situação que eu poderia ter resolvido, que eu poderia ter dito não, por exemplo, e eu não soube dizer não. Aí meu nome ficou sujo por 3, 4, 5 anos. Coisas e coisas que você vai saber aí na sua vida, que poderia ter durado 11 dias, mas eu quis alongar por anos. Esse povo aqui perdeu tudo. Perdeu tudo, porque quando chegou o momento definidor na vida deles, o que saiu deles? A escravidão, o rancor, vamos achar um culpado. Eu não quero enfrentar, eu estou com medo, mas eu tenho que achar um motivo. Eu não quero enfrentar, mas eu quero achar uma pessoa que vai apoiar a minha decisão errada. Vão achar um líder para me mandar de volta para o Egito. É igual quando muitas vezes tem os cultos, tem as palavras, a pessoa vem, assiste o culto, aí depois termina o culto, a pessoa vem e pergunta: o que eu tenho que fazer para a minha vida mudar? Ou pior, o que o senhor diz para mim que eu tenho que fazer? Ou seja, é a mesma coisa aqui. Me diga o que eu tenho que fazer para depois jogar na cara, para depois culpar, para depois falar, foi o pastor que me instruiu, foi o bispo que me instruiu.
Foi a igreja que falou que eu tinha que fazer assim. Por quê? Porque a pessoa não aceita, ela não assume a autorresponsabilidade do casamento, dos negócios, das finanças, das prioridades. Ela vai vivendo, vai levando, murmurando. Não assume a posição de cabeça, de liderança, de autorresponsabilidade. Ela vai vivendo, e esse vai vivendo, leva 40 anos, e tudo vai sendo dizimado. Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: espera aí, pessoal, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é bacana, é boa, é isso que ele está falando, pessoal? Sim ou não, pessoal? O que ele falou? É excelente. Não tem problema, não tem ponto ruim nessa terra, ela é excelente. Mas como? Que um só viu o problema. Um está falando de morrer, de desistir, de abandonar, o outro está falando que é excelente. Como assim? Se o Senhor se agradar de nós, fala, se o Senhor, faz assim, se agradar de mim, ele só precisa se agradar de mim. Você veja que a cabeça de uma pessoa livre, porque Josué e Calebe eram escravos como todo mundo, mas eles decidiram ser livres na mente. Eles decidiram pegar o padrão de Moisés. E eles entenderam que o que eles precisavam aqui não era de dinheiro, não era de espada, não era de exército grande. Eles entenderam, eu só preciso da bênção de Deus. Será que você acredita nisso? No que você tem se apegado? No que você diz que falta para você? Talvez você ainda fala, não, eu preciso de dinheiro. Não, eu preciso de uma oportunidade. Não, eu preciso disso, daquilo. Não, eu preciso agradar a Deus. Porque Deus dá os caminhos, Deus vai abrindo portas. Eu estou aqui, me posicionando, vou atacar, vou crer, vou espiar a terra, vou fazer o que eu tenho que fazer. E o Senhor está me encaminhando. Se o Senhor se agradar de mim, Ele me fará entrar nessa terra, nessa empresa, nessa condição, nesse lugar, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente, isso é o ponto, somente, fala comigo, não sejam rebeldes. Tem muita rebeldia aí. Tem muita rebeldia. Porque o rebelde é aquele que não submete a palavra, o rebelde é aquele que quer fazer do jeito dele, ele recebe a palavra, mas ele vai lá e faz do jeito dele. Depois ele quer que Deus abençoe. Depois ele quer que Deus dê o livramento. Mas quem foi lá e pegou o problema foi ele, porque ele foi rebelde. Ele quis fazer do jeito dele, da cabeça dele. Da nossa cabeça a gente sabe, quem vive segundo a carne faz aquilo que a carne quer. A carne não produz nada que se aproveite. Então, se não sou guiado pelo Espírito Santo, eu estou sendo guiado pela minha carne. A carne só me mete em problemas. Então, se eu tenho me metido em problemas constantemente, a resposta é clara, não tem sido Deus o meu guia, não tem sido a palavra de Deus o meu norteador. É claro, é lógico isso. Mas cada um pode procurar num culpado. E a palavra está falando, não sejam rebeldes contra o Senhor, não tenham medo do povo dessa terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. É o que a gente falou na semana passada. Os estrangeiros, os povos, todos os povos que foram para o Brasil, eles prosperaram, porque eles foram com a mentalidade certa. Os japoneses, a disciplina, os alemães, a inovação, os italianos, a excelência. Os caras chegaram fugidos de guerra, de países destruídos, trabalhando na roça, e criaram impérios. Os judeus nem se fala, né? Não tem um país que eles não foram perseguidos. Os judeus, inclusive daqui dos Estados Unidos, se você não sabe, foram expulsos do Brasil. Foram para o Brasil, o imperador perseguiu eles, vieram para os Estados Unidos. Imagina, se a gente tivesse ficado com aquelas pessoas com a mentalidade certa, não teria sido
se tornado a boa parte das pessoas, aquela mentalidade da vantagem, aquela síndrome do vira-lata, né? De tirar vantagem do outro, vieram para cá. Os meios de comunicação, as TVs, os jornais, tudo dono é judeu. Os árabes foram para o Brasil e prosperaram. Qual deveria então ser a ideia? Cada imigrante que vem para cá tem que prosperar também. Você tem que prosperar, você tem que estar vir com uma cabeça de grandeza. A bispa estava inclusive lembrando desse detalhe. Você vê que tudo aqui é grande, né? Você vê que o copo deles é grande, os carros deles são grandes, os pratos deles são grandes, os prédios, né? O Walmart são quarteirões ali dentro. As caminhonetes, né? Os caminhões, né? Teve alguém que falou esses dias que eu achei até engraçado, acho que foi a Iana. Falou que o caminhão faz até sombra no carro, né? Os caminhões daqui. De tão grande, tão alto, faz sombra no carro que está do lado. Isso é o quê? Mentalidade. Isso é uma mentalidade de prosperidade, de abundância, de domínio. Tanto que durante muitos anos eles foram chamados de imperialistas. Porque eles iam ocupando territórios. Vamos ocupar, ó, aqui tem um vácuo, vamos lá. Ó, aqui tem uma oportunidade, vamos agarrar. Aí vai botar culpa? Vai falar que eles estão errados? Não, eles estão certos. Ora, se um lugar tem um espaço que não está sendo ocupado, qual o erro de alguém vir ocupar? Essa é a mentalidade do miserável, pessoal. É a mentalidade daquele rancoroso, que não tem coragem, que não faz o que tem que fazer e se ressente daquele que faz. É aquele que, vamos para o micro, esse eu falei do macro, vamos para o micro. É aquele cara lá que está no trabalho, chega o outro, o que chegou agora, começa a ocupar e fazer aquilo que ninguém estava disposto a fazer. Aí o cara chega e fala assim, mas quer ser melhor que a gente? E claro que ele quer ser melhor, ele não é burro. Ele quer ser melhor mesmo, ora. Quer ser melhor que você, que o outro, que todo mundo ali que acostumou com aquela mentalidade. Está certinho. Você não está passando ninguém para trás, você não está puxando tapete de ninguém. Qual o erro dele? O erro é meu, de não ocupar o meu lugar. O erro é meu de ser o rancoroso. O erro é meu de ficar lá ressentido. Porque era meu. Porque eu que fazia isso, fazia mal, perdi. Momentos definidores. Josué e Caleb tinham a cabeça certa. A gente saiu da escravidão, vamos ocupar essa terra. A gente não tinha nada. A gente não construiu nada por 400 anos jogados no lixo. Traz para a sua vida. Às vezes 4, 5, 10, 12, 20 anos jogados no lixo. Por quê? Porque não se posicionou onde deveria. Talvez não construiu algo sólido por conta dessas crenças. Eu não quero, eu estou com medo. Eu não posso, eu não consigo. Aí vê o outro chegando e ocupando, mas também para ele, né? Não, a oportunidade chegou para mim. Você vê o Caleb foi o último a ocupar o quinhão de terra dele. Foi o último. Ele ajudou todo mundo a ocupar os territórios. Ele, pela lógica aqui, até pela justiça, na nossa justiça, a gente poderia falar, não, ele deveria ser o primeiro, né? Porque ele foi o que agarrou a oportunidade antes de todo mundo, mas veja a cabeça dele, não, eu vou ajudar meus irmãos aqui, vamos comer igual pão, vamos devorar igual pão esses inimigos, vai dar certo, o Senhor só precisa se agradar de nós. A proteção dele se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Então eles reconheceram o momento definidor. Por isso que só eles entraram na terra. Só eles tiveram visão, pessoal. Só eles acreditaram na vitória deles. Será que você acredita na sua vitória? Será que você tem ocupado a sua terra? Amanhã a gente começa o 4º mês. O que mudou nesses 4 primeiros meses na sua vida? Você tem buscado mais? Você tem agarrado as suas oportunidades? Você tem orado mais? Você tem entregado mais a Deus? Ou você está esperando que alguém venha e passe você? Porque vai passar. Se eu não ocupo o meu lugar, alguém vai ocupar. Se eu não assumo a minha postura de coragem, de liderança,
de excelência, alguém mais excelente, mais corajoso, vai ocupar esse lugar. Se eu fico olhando para o gigante, se eu fico falando de parar, se eu fico esperando um momento oportuno, o Kairos é agora, é hoje. Essa segunda-feira, é o último dia do mês de março. Ah, mas vou esperar para amanhã, vamos começar o mês, né? Vou começar na segunda-feira que vem. E aí eu jogo para a próxima, aí para a próxima. Daqui a pouco a gente já está no meio do ano. Daqui a pouco já são 52 dias. Não, porque agora eu vou aproveitar o segundo semestre. Não, porque 52 dias a minha vida já mudou. Aí eu faço igual. Não, porque agora é o propósito da mudança. Não vou perder tudo que eu... Não precisa ser assim. Muitos lutaram por tantas coisas, mas desprezaram, perderam diante de um problema. A gente vê, oraram, Senhor, me dá livramento, Senhor, nos tira daqui, Senhor, nos dá vitória, Senhor, o Senhor prometeu, lá para o nosso pai Abraão, que nós seremos um povo próspero, abençoado, que nós ocuparíamos uma terra, Senhor. Aí, quando o Senhor tira da terra, eles vão lá e falam, vamos voltar, vamos desistir. É difícil demais, não é para mim, é complicado, é difícil. É o que a gente sempre faz a pergunta, o que é fácil? O que de bom é fácil? Tudo vai exigir alguma coisa, tudo vai exigir. Uma vida grande vai exigir muito, uma vida fracassada também está exigindo muito. Então, são escolhas. Eu posso pagar um preço alto, mas para conquistar algo muito superior, ou pagar um preço ainda mais alto para perder tudo. São escolhas. Aqui em 1 Coríntios 10 diz assim, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Não ignore o fato de que todo mundo passou pelas mesmas coisas, meus irmãos. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todo mundo foi protegido pelo Senhor, comeu maná, atravessou o Mar Vermelho, todo mundo viveu a mesma coisa, seja os 10 aqui que contaminaram o povo, seja Josué e Calebe. Em Moisés, todos foram batizados na nuvem e no mar, todos comeram do mesmo alimento espiritual, todo mundo estava lá sendo instruído por Moisés, vendo os milagres, vendo os prodígios de Deus, e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Infelizmente, a palavra está à disposição de todos, mas infelizmente a maioria não assume sua posição. Infelizmente. Está à disposição de todos, mas infelizmente não é para todos, porque muitos não assumem esse papel. Por isso, seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber, levantou-se para se entregar à farra. Eu quero curtir, quero aproveitar, eu quero hedonia, eu quero uma vida sem compromisso. É idolatria. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr o Senhor na prova, não vamos testar, não vamos brincar com a nossa vida. Não vamos pôr o Senhor na prova, não vamos brincar de ser crentes. Não vamos brincar com o nosso destino, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, não reclamem, não seja um murmurador, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Então veja, muitos estão cobiçando coisas que não é para ele, com idolatria, com hedonia, com imoralidade, com mentira, colocando Deus à prova,
brincando com a vida, brincando com o futuro, com o destino, brincando com a sorte, se queixando, reclamando, botando problema, sendo um apontador de problemas, está lá no trabalho, porque isso poderia ser melhor. Não, porque isso daqui eu não concordo. Não vai dar certo isso. Não, porque eu não vou me submeter a isso. Não vai dar certo isso. Não se queixem. Faça o seu melhor. Ao invés de apontar erro, ajuda na solução. Se não concorda, saia. Não seja um rebelde. Não sejam rebeldes. O Caleb falou, não sejam rebeldes. Não concorda? Então saia. Faz melhor? Então faça. Mas não entre em rebelião, não se queixem como alguns deles fizeram e foram mortos. Então veja, idolatria, murmuração, queixas, tudo isso nos leva à derrota. O Senhor está falando. A gente precisa estabelecer um padrão, e esse padrão é o da obediência. É muito fácil a gente destruir tudo que a gente diz que luta para conquistar. Não, Senhor, eu quero crescer, eu quero ser bênção, eu quero ser um coluno, um mantenedor, eu quero a minha família abençoada, mas com poucas atitudes, com algumas palavras, a gente pode destruir tudo. Eles falaram aqui, não é melhor a gente desistir, voltar para o Egito, porque a nossa família vai ser destruída, vai ser levada como escravo. Ou seja, tudo aquilo que eles falaram, eles tiveram, morreu todo mundo. Morreu todo mundo. Aí a outra geração que desfrutou da bênção que era para ter sido dos pais. Olha aqui em 1 Reis 12. E mandaram chamá-lo. Então ele e toda a assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram, olha, veja mais esse exemplo, pessoal. Roboão, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui. Diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Roboão respondeu, voltem a mim daqui a 3 dias. Então o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido a seu pai Salomão, durante a vida dele, como vocês me aconselham a responder este povo? Vejam se tem sensatez ou não aqui. Eles responderam, se hoje fores um servo, o maior é o que serve. Um rei, ele é colocado lá para servir. Senhor, eu quero sabedoria para poder servir a este teu grande povo. Olha a cabeça desse Roboão. Ele já não tinha cabeça de servo. Ele achava que ele era muito. Como vocês me aconselham? Eles responderam, se hoje fores um servo deste povo e servi-los, dando-lhes uma resposta favorável. Você não precisa ceder para tudo, Roboão, mas faz concessões. Vamos ajustar, assim que é uma negociação inteligente. Cede um pouquinho em cada um e os dois se dão bem. Eles sempre serão teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dito e consultou os jovens que tinham crescido com ele e estavam servindo, os filhinhos de papai, os príncipes, os nobres lá, né? Que só estavam desfrutando das riquezas, das bênçãos dos pais. Não tinha uma mentalidade. Perguntou-lhes, qual é o conselho de vocês? E como devemos responder a este povo que me diz, diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Aqueles cabecinhas arrogantes, né? Os jovens que haviam crescido com ele responderam, a este povo que te disse, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve. Dize, meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura de meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Não, vocês não vão, eu mando aqui. Eu sou a autoridade aqui. Roboão só precisava dar sequência ao que Davi e Salomão haviam construído e estabelecido. Mas olha a tolice. Olha a tolice. Às vezes a gente olha aqui esse exemplo, realmente ele foi muito tolo, né? Quantas vezes que a palavra está vindo com direções claras, sensatas para a nossa vida. E a gente vai lá e faz do nosso jeito. Segue a nossa vontade. Não estou afim, não quero me submeter,
não quero ser servo, não quero ser humilde. De uma só vez, esse rapaz perdeu 10 tribos, por causa da arrogância, por conta do orgulho. Ele teve a chance dele. Todo mundo aqui tem uma chance. Mas alguns botam tudo a perder. Ele perdeu tudo. Lembra que a gente falou no começo? Nós vivemos a vida com Cristo. É uma prova de resiliência e não de velocidade. Então, se a gente não tem controle emocional, a gente vai perder tudo. Roboão aqui foi orgulhoso. Muitas vezes nós agimos com rebeldia com Deus. Se nós não tivermos controle emocional, nós vamos botar tudo a perder. Se nós não agirmos com sabedoria, nós vamos fracassar. Então quem está no topo não são os mais rápidos. São os mais resistentes, fala comigo, são os mais resistentes na fé. Quem está crescendo, avançando, progredindo, são os mais resistentes na fé. Porque são os testes de obediência. Já que nós temos passado nos testes da obediência, nos testes do caráter, nos testes da firmeza. Tem pressão. Estou mantendo a minha firmeza, meu caráter. Buscando a Deus em primeiro lugar, colocando a nossa ansiedade no Senhor, colocando força no Senhor, atraindo as bênçãos do Senhor. Nós temos que analisar tudo isso. A gente pode olhar naquela passagem de Jesus, onde ele estava pregando, a gente falou esses dias dessa palavra, que estavam pregando, que ele estava pregando, que as pessoas estavam admiradas com a cultura, com a autoridade dele, com a unção dele. Aí levantou um espírito de porco lá e falou, peraí, esse daí é o carpinteiro? Ah, então não é mais tão diferenciado assim não. O povo rejeitou Jesus, porque Jesus veio numa embalagem diferente do que eles queriam. Muitos estão brincando com a vida, porque estão sendo orgulhosos, passivos, duros, não têm permitido serem trabalhados pela palavra. Aí viu lá Jesus naquela unção, ouviu as histórias que ele estava curando, libertando, abençoando as pessoas, mas aí levantou alguém, peraí, a gente conhece os irmãos dele, peraí, não é o filho lá do José, a mãe dele não é a Maria, ele é o carpinteiro? Não, peraí, ele não pode ser o Messias. O Messias não viria como um carpinteiro, né? Não tem sentido, não pode ser. O Salvador de Nazaré, onde a gente sabe que nada de bom vem de Nazaré. Peraí, tem coisa errada, é óbvio que isso está errado. É óbvio que o Messias não viria de lá. E lá estava diante deles a bênção da vida deles. Tanto que os judeus estão esperando até hoje um Messias. Eles rejeitaram. A bênção muitas vezes está diante de nós. E nós estamos rejeitando. Por quê? Falta de visão. Não, porque o Messias, a minha vitória tem que chegar desse jeito. O nosso Messias tem que ser um general. Tem que ser alguém que vai acabar com os romanos. Eu quero aquela terra prometida, mas sem as batalhas, Senhor. Por favor, a gente sofreu 400 anos, Senhor. Ainda o Senhor bota a gente mais batalhas, Senhor. Não, a terra prometida, para ela ser prometida mesmo, tem que ser tranquilinho. Só chega e ocupa, só entra com a chave na porta, ó, porteira fechada. A gente chega e entra. Não quero carpinteiro. É pobre, sabe? Ele não é alguém nobre, é coisinha pequena, ele fez a nossa porta de casa, gente. É o carpinteiro, ele fez lá aquela estante lá em casa, o pai dele fez estante. Não pode vir daí um grande general, um grande homem que mexe com madeira, tem a mão toda dura, grossa, né? Não, ele tem que vir com um refinamento, né? Tem que ser alguma coisa melhor assim, chegar num cavalo branco, não num jumentinho, né? Pelo amor de Deus. Tem que entrar na terra sem gigantes, sem problemas. Perderam.
Porque não assumiram o seu lugar na hora que deveria ocupar. Então vamos tomar essa decisão. Muitos perdem muitas bênçãos, muitos portais, porque estão desprezando aquilo que tanto pediram. Mas está numa embalagem estranha, diferente. Eles pediram um libertador, Deus mandou Moisés. Mas eles tinham problemas, dificuldades, desafios, como tudo na vida. O Senhor prometeu uma terra prometida, todo mundo saindo, cantando, louvando, batendo lá os tamborins, tal. A hora que chegou na porta da terra, inimigos, muralhas, gigantes. Não, está errado, isso daí não pode estar certo. E a nossa vida é assim. A gente quer um Salvador, mas ele vem com um jeito diferente. A gente pede um livramento, a gente pede uma bênção, mas ela vai vir talvez com algo que parece uma portinha. Parece uma portinha, parece que não tem muita expressão essa porta. Parece que não tem muita expressão essa oportunidade. É um carpinteiro que anda num jumentinho, que tem uns discípulos meio tortos, meio bagunçados, né? Não é um sacerdote, ninguém rico, é tudo pescador, né? É um povo meio estranho. Pois é. Mas é ali que estava a vitória daquele povo. Naquela oportunidade que ninguém estava dando nada. Naquela portinha que ninguém estava vendo muito crescimento. Naquela situação que parecia ser um grande problema. Vamos lembrar sempre do exemplo de Davi. Todo mundo enxergou o Golias como um grande problema. Davi, por ter um espírito diferente, enxergou o problema como uma oportunidade. Josué e Caleb enxergaram o problema como uma grande oportunidade e o povo enxergou como uma grande derrota. Então, como que nós temos olhado para os desafios, para as oportunidades, para os portais? Como é que nós temos respondido a cada problema, a cada luta, a cada ataque, a cada afronta que nós temos nos deparado durante a vida? Ou tem saído murmuração, tem saído rebeldia, ou tem saído obediência, submissão, coragem, força? Eu tenho agarrado as minhas oportunidades? Não, para mim parece pequeno, mas para Deus não é. Não, para mim isso daqui parece que não é para mim, mas Deus está dizendo que é. Não, mas parece que não está encaixado. Vamos resistir. Vamos nos submeter. Roboão achou que ele era o cara. Não. Não tem bom. Bom é Deus. Davi unificou o país. Salomão manteve aquilo. Roboão só precisava continuar o processo. Ele foi lá e acabou com tudo. Por quê? Falta de visão, falta de sabedoria. Então o Espírito está falando. Às vezes você está vivendo uma situação, passando por um teste, tem que analisar. A resposta que eu estou dando é qual? Vou parar, vou desistir, isso daí não é de Deus? Ou se Deus se agradar de mim, é certo que nós venceremos? Deus vai nos colocar lá. Deus vai me dar a vitória. Não é positivismo, não é otimismo, é fé. Fé com obras. Eu buscando a Deus, eu preciso fazer Deus se agradar de mim. É certo que venceremos, mas não é certo, não, vai dar certo, vai dar tudo certo. Não, eu estou agradando a Deus, eu estou alinhado a Deus, eu estou com a minha vida no altar, eu estou buscando a Deus, a minha casa está alinhada, os meus valores, os meus princípios, a maneira que eu falo, a maneira que eu ajo, a maneira que eu conduzo as coisas, está alinhado a Deus, eu estou atraindo o favor de Deus para a minha vida, eu tenho sido diligente com as minhas finanças, eu tenho sido diligente no meu trabalho, eu tenho sido excelente naquilo que eu faço, eu tenho sido ousado, tenho agarrado as oportunidades, eu não tenho dito, eu estou com nojinhos daqui, não, isso eu não faço, isso eu não quero, não. O que vier, a palavra diz, tudo, não diz uma coisa ou outra, tudo que vier às suas mãos, faça com excelência. Faça com Deus o seu melhor. Porque na sepultura, para onde você vai, não tem mais o que ser feito. Então tudo que vier é para ajudar, é para tirar de mim, é para colaborar,
aparentemente eu não estou recebendo nada por isso, mas eu estou ganhando experiência, eu estou abrindo uma porta, eu estou ajudando uma pessoa. Opa, o Senhor está falando, tudo é tudo, agarra as oportunidades. Tudo que veio até as mãos de José, ele agarrou. Tudo que vinha às mãos de Davi, ele agarrou. Ele foi consagrado, ungido a rei. Falou para cuidar da ovelha, ele cuidou. Falou para tocar para o rei, ele tocou. Falou para levar o queijo, ele levou. Não falou, não, isso não é para mim, eu não preciso disso. Não, tudo bem, eu vou fazer, sou um servo. Vou tocar para o Saul, agora eu vou lutar as batalhas de Saul. Tá bom. Está aqui na minha mão. Ô José, cuida ali do gado. Tá bom, Senhor. Ô José, cuida aqui das coisas da casa. Tá bom. Ô José, cuida aqui das coisas da prisão, José. Só bandido aqui, só gente fina. Tá bom. Vou dar o meu melhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. É a lição que Pedro aprendeu. Quando ele foi falar com Cornélio, que o Senhor deu o sonho lá do lençol descendo com os animais que ele considerava impuros. E o Senhor falou, mata e coma, ô Pedro. Ele falou assim, não, Senhor, nunca botei nada na minha boca. Ele falou, não diga que é impuro quem eu purifiquei. Tá bom. Eu vi, Senhor, que o Senhor não faz distinção, que o Senhor não tem favoritos, que o Senhor trata cada um da mesma maneira. Eu vi, eu aprendi essa lição. O Senhor quer usar o gentio? Amém. O Senhor quer usar o judeu? Amém. O que importa para o Senhor é o coração, não é onde ele nasceu, não, é o coração da pessoa. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Coloque as suas mãos no coração, feche seus olhos por um momento. Eu quero que você analise isso. A maneira como nós nos colocamos diante das situações nos faz conquistar muita coisa ou perder muita coisa. Quando uma pessoa perde alguma coisa, obviamente ela nunca acreditou que aquilo seria possível. Você acha mesmo que Roboão acreditou que ele um dia perderia o reino dele? O Roboão nunca imaginou que isso ia acontecer. A gente tem a falsa segurança de que as circunstâncias nunca serão mudadas, mas elas mudam. O Senhor tirou o povo do Egito, não tirou? Em direção à terra prometida. Mas o povo nunca imaginou que eles morreriam no deserto. Eles sabiam que levaria 11 dias para chegar lá, em Cades Barneia. E depois, em 2 anos, eles chegaram até a entrada da terra. Então ele falou, o Senhor nos trouxe até aqui, não vai fazer a gente voltar. Não fez mesmo. Mas não foi nem para frente nem para trás. E você não quer ficar quantos anos aí parado no mesmo lugar. Mas para isso a gente tem que ter a cabeça do Caleb. Se o Senhor se agradar de mim, é certo que vencerei. Deus é recompensador. Então não deixe escapar as suas vitórias, nesses momentos definidores. Quais são as oportunidades que Deus tem colocado na sua vida aí, diante de você? Que talvez está com uma embalagem estranha, uma embalagem até feia, uma embalagem que até os seus olhos não parece ser de Deus, não. Até estranho isso daqui, hein? Peça visão ao Senhor, peça discernimento ao Senhor, honre cada desafio, honre cada oportunidade, aproveite cada oportunidade para crescimento, para aprendizado. Quantas pessoas que quando eram mais jovens pediram para estagiar com pessoas muito bem-sucedidas, várias delas sem ganhar nada, só para poder acompanhar, ver o dia a dia, ganhar experiência. Mas talvez outros fizeram como os jovens lá, ou os outros jovens que estavam com Daniel. Não, isso não vale a pena não, eu tenho que ganhar primeiro.
E quero primeiro ganhar para depois construir. Ficaram para trás. Passaram-se 3 anos, estavam mais gordos, mas ninguém comparável. Comeram as iguarias do rei. Enquanto o Daniel estava lá, ele e o Misael, o Hananias, e eles estavam lá. E o Azarias, eles estavam lá. Só legumes e água, domingo a domingo, legumes e água. Talvez alguém passava por eles e fala, nossa, mas esses meninos são muito bobos, né? Tem nada a ver. Para quê, né? O que eles estão fazendo, né? Que bobagem. É só comida. Tem nada a ver. Deus entende, vai morrer de fome. Mas eles se mantiveram. E foram incomparáveis. Então tudo é para crescimento. Tudo é para o nosso crescimento. Como a gente leu no comecinho, tenham cuidado para não destruir tudo que nós lutamos para conquistar. Cuidado. Cuidado. Deus tem uma recompensa completa. Mas isso vai passar por momentos definidores. Momentos de pressão, momentos de que vai sair ou submissão ou orgulho. Ou humildade ou rebeldia. O que tem saído de você? O que precisa sair? O que precisa ser alinhado, ajustado? Eu peço que você neste momento fale com o Senhor. Fale com o Senhor sobre o que o Espírito Santo tocou você. Para que haja visão, discernimento. Para que você saia daqui realmente com a cabeça transformada. Para que você agarre cada oportunidade, não despreze, e possa crescer e testemunhar e viver os milagres que o Senhor tem para a sua vida. Creia nisso em nome de Jesus. Fale com o Senhor. Tome decisões agora em nome de Jesus. O que talvez para você estava vindo com uma cara feia, com uma embalagem estranha, e que talvez você estava desprezando, achando que aquilo não era uma boa. Peça visão, discernimento ao Senhor. Agarre os momentos definidores da sua vida. Rompa, acredite. Agarre as oportunidades, deixa Deus te honrar. Não tente pegar tudo pronto, não tente fazer ao seu próprio modo. A palavra está nos mostrando. Muitas vezes as coisas não vêm da maneira que a gente espera. A maioria das coisas na verdade é assim. Mas a gente tem que confiar. Eu tenho que confiar. Nós temos que confiar no Senhor e dar condição para que Ele nos ajude, nos abençoe, nos dê visão. Eu só preciso que o Senhor se agrade de mim. É isso que o Senhor está esperando. Uma postura, uma atitude para que Ele se agrade de mim. Então agrade Ele. O que você precisa fazer? O que o Espírito Santo está falando para você? Desse jeito não vai funcionar. Submeta isso. Submeta-se a mim. A palavra diz: submeta-se a Deus. Resista ao diabo, ele fugirá de vocês. Não resista a Deus e submeta ao diabo. Resista ao diabo e se sujeite a Deus. O que a palavra está falando? É orgulho o problema? É coragem o problema? O que é? Qual é o problema? Toma essa decisão agora em nome de Jesus. Deus quer colocar você em lugares altos. Deus quer abençoar o povo dele. Mas Ele não tem como abençoar escravos. Ele não tem como abençoar rebeldes, teimosos, cabeças duras. Não aceite isso para a sua vida.
Esse é o momento que você tem. Assuma esse lugar, assuma esse papel. Não fica depois, como tantos, infelizmente, ficam apenas falando da perda da oportunidade. Ficam apenas falando do outro que chegou e ocupou aquele lugar. Não seja esse, que fica como Geazi, contando histórias alheias, as histórias de Eliseu. Não seja um contador de histórias dos outros ou do passado. Porque no passado eu fiz isso, eu tive aquilo, eu participei de tal coisa. Não. Viva testemunhos. Testemunhe vitórias. Ocupe lugares altos. Deixa Deus te abençoar. Deus quer te usar, pessoal. Deus quer usar o seu povo. Abra o coração para Ele. Abra o coração para Ele. Tenha um coração aberto, generoso, humilde. Um coração, Senhor, eu quero um coração segundo o seu, meu Pai. Eu quero te agradar. Senhor, que não seja mais a imagem, o orgulho, nada disso, meu Pai. Nada dessas misérias. Nada dessa mente escrava que seja o meu guia, Senhor. Mas que a sua palavra seja o meu guia. Que o teu Espírito seja o meu norteador. Quais as oportunidades que você tem, talvez está pensando em desperdiçar? Agarra agora elas. Fala: Senhor, eu vou me posicionar nessa área, eu vou buscar o Senhor de verdade, eu vou parar de ficar brincando com a minha vida, eu vou parar de brincar com o meu destino, com a sorte. Eu não vou mais ficar fazendo assim, Senhor. Eu vou me voltar para o Senhor, eu vou pagar o preço certo, porque um preço a gente sempre vai pagar. Pode ser o preço do rompimento ou o preço da humilhação. Pode ser o preço de aprender algo novo ou ficar caindo sempre nos mesmos erros. São preços, são escolhas. Escolha fazer a escolha sábia, inteligente, que vai colocar no lugar alto. É certo que venceremos, tão somente nós precisamos agradar o Senhor. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Aceite, traga para a sua vida, seja recompensado plenamente. Eu peço que você estenda as mãos para a direção que você quer vitórias, que você precisa de definições. É uma questão com uma empresa, com uma sociedade, uma porta de trabalho, uma venda. O que você precisa de vitórias? Estenda as mãos para aquela direção e declare como vale de ossos secos. Situação, eu declaro sobre isso, eu declaro vitórias, eu declaro mudanças, eu declaro respostas, meu Deus, para a glória do seu nome, Senhor amado, para que o teu nome seja glorificado na minha vida, Senhor. Eu declaro a resposta nessa área, Senhor, a venda materializada nessa área, eu declaro rompimentos nessa área, Senhor, eu declaro crescimento, meu Pai, eu declaro em nome de Jesus. Qual é a vitória que você precisa? Qual é a resposta que você está esperando? Declare que esta semana você viverá este milagre. Esta semana que você está esperando vitória, que você vai viver essa bênção. Em nome de Jesus, meu Pai, nós declaramos respostas, meu Deus, para o teu povo. Declaramos portas abertas, declaramos fluidez, declaramos vitórias, meu Deus. Declaramos que essa pessoa agarre cada oportunidade, Senhor, que ela não deixe escapar mais nada, Senhor, pelo medo, pelo orgulho, Senhor, por achar que aquilo não está certo, não é de Deus. Não, Senhor, que haja visão, que haja coragem no nosso povo. Eu declaro, Senhor, um povo abençoado, eu declaro um povo próspero, eu declaro um povo abençoado, vitorioso, que conquista, que testemunha, que ocupa lugares altos, meu Pai, que semana após semana, mês após mês, Senhor, eles possam viver, meu Deus, mudanças, crescimento, expansão, meu Pai, progresso, frutificação, meu Pai. Eu declaro um povo que frutifica, Senhor. Eu declaro testemunhos, meu Deus, eu declaro testemunhos poderosos, eu declaro mantenedores do reino, Senhor. Eu declaro homens e mulheres corajosos, Senhor, colunas em cada área do ministério, Senhor, que o Senhor ocupe, que eles ocupem, meu Deus, lugares altos, que o Senhor possa usar o nosso povo, Senhor, para ocupar lugares de honra, Senhor, lugares entre os príncipes, Senhor, lugares altos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a vida de cada um, abençoo as mãos de cada um, a mente de cada um. Eu declaro que o nosso povo, Senhor,
já é o povo mais próspero, mais abençoado, meu Deus, porque agrada o Senhor, não porque, Senhor, porque temos alguma coisa, não, Senhor, porque temos o Senhor, meu Deus querido, é o Senhor que muda a nossa vida, é o Senhor que faz a diferença nas nossas vidas, Senhor. Eu declaro essa mudança, eu declaro essa resposta, eu declaro essas vitórias para o nosso povo, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, obrigado porque nós cremos, meu Pai, eu creio, e cada um aqui, meu Pai, eu declaro isso, meu Pai, que tome posse dessas vitórias, de assumir o seu lugar, de aproveitar cada oportunidade, de tomar posse, Senhor, dessa recompensa completa, que vem através da obediência, Senhor. Tão certo, o Senhor nos dará a vitória, é certo que venceremos, nós comeremos esses problemas como se fosse pão. Nós só precisamos agradar o Senhor, termos um coração, uma vida alinhada ao Senhor, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus eu declaro e agradeço, meu Deus, vitórias e mais vitórias, testemunhos e mais testemunhos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.